Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais esse episódio, A Hora da Ação. Por aqui, Leonardo Lopes, e nós vamos juntos até o final desse programa que é transmitido com exclusividade para a sua web rádio CVR e também o canal lá no YouTube, A Hora da Ação. Então, vamos juntos e bora lá! É com muito entusiasmo, energia positiva e gratidão a você que inicia o episódio de hoje sobre um tema extremamente importante e que todos nós sempre estamos lutando para conquistar, que é o quê? Liberdade. Você pode observar que liberdade está sempre sendo um motivo dos seres humanos fazer as coisas que fazem desde o início da criação, né? Liberdade para poder comer, liberdade para se abrigar onde quiser. Para isso foi construído, né, a sociedade que existe hoje, as casas, moradia, ferramentas, né? Enfim, tudo foi evoluindo, a tecnologia também, para nos trazer maior liberdade, até na parte política, né? O que acontece? Constantemente existem manifestações que apoiam liberdade e mais liberdade, sempre essa busca constante por liberdade, e cada vez mais parece que ainda estamos presos, né? Mas afinal, estamos presos ao quê? E de fato, o que a gente está buscando de liberdade? O que é o conceito aí dentro de você mesmo para liberdade? O que a gente precisa de fato para sentir livre, né? É uma pergunta um tanto complexa, né? E pode ser que você não tenha essa resposta, que a maioria das pessoas, ao ouvir essa pergunta, se você tem realmente liberdade, não saiba dizer se tem ou não, qual nível de liberdade se encontra, né? Bem, hoje vamos mais a fundo nesse assunto, que com certeza você vai refletir aí diversas coisas na sua própria vida e ver de uma maneira totalmente diferente. Eu já trago aqui logo no início uma situação que muita gente acaba não percebendo, mas se você observar com atenção, como eu falei desde o início do mundo, o homem em geral ele busca ser livre, e quando é aprisionado, como foi na época dos escravos, guerras e tudo mais, o que acontecia? Eles sempre estavam buscando se libertar. Alguns até morriam na tentativa da liberdade, de ser independente, né? E isso, inclusive, gera até conflitos, guerras. Uma grande parte das guerras é por conflitos de conquistar novas terras, né? Ou, enfim, qualquer tipo de conquista material. Ou também, não apenas isso, mas para conquistar a liberdade quando essa liberdade ainda não existe ou foi tomada, né? Então, assim, a liberdade a gente sempre enxerga como sendo algo bom, mas a liberdade já causou e vem causando muitos conflitos, né? Até hoje você pode observar diversas greves, manifestações para uma liberdade, para mudar alguma coisa que não está bom, que não está agradando, né? Então a liberdade é sempre algo, digamos, do instinto humano, e parece que nunca a gente está livre o suficiente, satisfeito com a situação atual. Por mais que hoje, em pleno século XXI, se a gente for analisar o passado, né, conquistamos muito mais liberdade. O próprio governo é uma suposta democracia, né? Somos uma democracia que muitos até questionam se de fato é ou não é, né? Enfim, não é, digamos, um conceito universal. Liberdade para mim pode ter um significado, liberdade para você pode ter outro, né? E assim vai. O conceito de liberdade não é igual para todos. Então, por isso que nós precisamos entender bem esse assunto, né, para que de fato você possa se sentir livre, né, na sua vida. Isso é muito importante, se sentir livre. E se você ainda não está se sentindo livre, fazer o que precisa ser feito para se sentir liberto, porque senão a gente sempre vai se sentir amarrado a alguma coisa que nem sabemos o que é. Atualmente, em pleno século XXI, existe até a possibilidade de, digamos, né, coisas absurdas como mudança de sexo, né? Enfim, né?
para mim é um pouco estranho, mas para outras pessoas não, e é sinônimo de liberdade, ok? Não vamos questionar sobre isso. Então temos vários níveis de liberdade, né? Que para algumas pessoas pode soar estranho e para outras não, para outras é uma conquista, né? Mas ao mesmo tempo que nós temos esse nível tão grande de liberdade e a pessoa poder querer ser um sexo diferente e conseguir, também existe um certo bloqueio na maioria das pessoas de não sentir felizes, livres, né? Mesmo hoje com tantas possibilidades, né? A gente pode, né, graças à democracia que vivemos, nos expressar, ter livre opinião, pelo menos aqui no nosso país é assim, em grande parte do mundo, exceto alguns aí que são de ditadura, mas a grande parte do mundo tem essa liberdade de expressão, né? Mesmo com essa toda liberdade de expressão, ainda há, digamos, uma certa sensação que não existe liberdade do jeito que tinha que ser. Mas o que é a liberdade do seu jeito? Como você queria que o mundo fosse para sentir verdadeiramente a liberdade? Liberdade não é somente fazer o que quer fazer, até porque, né, no conceito da lei existe que a liberdade de cada indivíduo não pode afetar a liberdade do outro. Então aí a gente já entra, né, num conceito que às vezes era uma certa polêmica, né? Por exemplo, no caso até de aborto, né? Tem gente que concorda que é liberdade para a mulher poder abortar se ela quiser ou não. Já existe outra corrente de pensamento que defende ao contrário, que você não tem direito de matar uma vida, né? Então são abordagens diferentes de liberdade. Uma pessoa pode achar que é liberdade, no ponto de vista da mulher, de poder abortar, e outra pessoa pode ver como liberdade, né? Eu acredito nessa segunda visão, que a liberdade não pode estar infringindo a outra pessoa, né, de matar uma vida. Mas tem gente que defende que sim, né? Então, a liberdade, se a gente for analisar, existem conceitos completamente diferentes sobre um mesmo assunto. Você pode olhar uma certa cena, uma certa situação, baseado nas suas crenças, baseado naquilo que você acredita, assim como eu, e acreditar que aquele assunto, aquele contexto ali significa liberdade. Então você vai lutar por aquele direito, assim como outra pessoa vai lutar completamente ao contrário, também acreditando que essa é liberdade, né? Então aquele que luta para legalização do aborto está achando que isso é uma liberdade, e aquele que luta contra a legalização também está achando que é uma liberdade, né, de a pessoa não matar uma vida. Enfim, então tem o mesmo conceito, só que de maneiras antagônicas, né? Enxerga que isso não é uma liberdade, que é, enfim, algo completamente errado, né? Então, o que a gente tem hoje no mundo é muitas visões contrárias. Não à toa que partidos políticos diferentes, né, formam seguidores completamente diferentes, como se fosse um rival, né? Existem pessoas adeptas a um certo partido de direita e outro a certo partido de esquerda, e praticamente chegam a nível de brigar, como se fosse quase que uma guerra social. É o que a gente vê nas redes da internet, né? Muitas brigas de pessoas que apoiam um lado e outras pessoas que apoiam o outro. Praticamente um mundo bipolar, né? Onde tem um lado e onde tem o outro lado. E esses dois lados estão sempre meio que rivais, né? Mas o que a gente pode entender saindo de fora dessa situação? É exatamente a frase que fez a gente começar o episódio de hoje. O que é liberdade? Isso que a gente enxerga quando sai um pouco dessa disputa, né, dentro do mundo em si, como é o mundo de hoje. Se a gente sair, né, dessa visão mundana de como as pessoas geralmente costumam entender as coisas, né, de brigar cada um por um partido, outro por um pensamento, uma corrente ideológica, uma religião, enfim, a gente saindo disso tudo, olhando de cima, conseguimos ver exatamente conflitos por liberdade, ou conflitos por opinião, que vai dar quase que no mesmo, né? Muitas pessoas querem poder se expressar livremente e outras também podem e querem se expressar livremente, só que essas duas pessoas, elas acreditam diferente, e aí surge conflito, né? A liberdade vem aí no meio para a gente avaliar o que é de fato ser uma liberdade, até que ponto vai, né? Então, assim, vamos agora ir para
outros assuntos relacionados à liberdade também. Não é só a liberdade externa, né, como a gente está falando agora, de poder expressar, de poder fazer o que bem entende, manifestar, né, a greve, né, hoje é visto a greve como uma liberdade de expressão, que todos têm o direito, os trabalhadores, de fazer greve, mas um tempo atrás não era visto dessa maneira, e por ter gente que com certeza tem pessoas que não veem a greve como sendo algo de liberdade, mas sim como libertinagem, como algo errado que deveria ser proibido, né? Mas visões diferentes, e se a gente acredita na liberdade, vamos ter que aceitar as visões diferentes, concordando ou não concordando, né? Bem, então com certeza você pode ter ficado um pouco bugado aí na sua mente com tantas perguntas, visões diferentes, e talvez agora você até se questione se está pensando certo ou se está pensando errado, né? É normal, perfeitamente normal. Mas se você tiver uma visão bem formada do que é liberdade, daquilo que você acredita, não vai ter essas confusões. Agora, se você tem um pouco de dúvida se está realmente acreditando da forma correta, pode ser que você fique, né, meio conflito entre si mesmo, né? Fique sem saber direito se tudo que você acredita até agora é válido ou se não é válido. E é bom sim se questionar, porque o ponto de questionar a si mesmo é o que liberta o outro nível, o nível mais profundo, que é o nível da mente, né? Até agora nós estamos falando sobre o nível das coisas, de pensamento, né? De se expressar para o mundo e os conflitos que isso até ocasiona, né? A busca pela liberdade, pelos direitos, acaba gerando conflitos entre pessoas. Isso acontece normal. Mas não é só essa liberdade física, digamos, né? De conquistas, mas a liberdade dentro de nós mesmo, a liberdade na mente. Veja, muitas pessoas são aprisionadas na sua própria mente por crenças. A gente já falou isso em outros episódios também, né? Sobre a questão de desbloqueios mentais. O que são os bloqueios mentais? São crenças que fazem uma determinada pessoa não conseguir o que ela deseja porque ela acredita que não é capaz, ou então acredita que ela não pode fazer aquilo, que aquilo é errado, e muitas vezes não é errado, né? Como, por exemplo, alguém que acha que prosperar, enriquecer é fazendo coisas ilícitas, né? Quem tem essa visão deturpada, ela nunca vai conseguir prosperar, ter sucesso, porque ela associa o sucesso a pessoas que roubam, a pessoas que enganam, né? Que fazem todo tipo de maldade, né? Então essa é a visão errada que causa um bloqueio e faz a pessoa não prosperar. Então o bloqueio maior é o bloqueio da mente. Esse é o bloqueio maior, né? Existe na filosofia até um mito chamado mito de Ícaro. Com certeza você já viu aquela história, né? De Ícaro que tentou voar e acabou morrendo queimado, né? Caiu, enfim, no mar. Tem aquela história, né? Que é uma mitologia, mas que traz muitas reflexões filosóficas, né? Do ser humano buscar a liberdade. E Ícaro estava buscando a liberdade, que estava no labirinto, preso na época dos reis, né? Que não tinha ali saída. Ele quis sair voando, né? Com a liberdade de voar, só que naquele caso, no exemplo, né? Na história, não conseguiu. Aí o que a gente traz reflexão? Traz reflexão o seguinte, né? A liberdade é nós queremos sair de algo que não estamos contentes, não estamos satisfeitos, como por exemplo, presos, né, em um labirinto. Isso é uma prisão, e a liberdade é o contrário de prisão, né? Se você está preso, você obviamente não tem liberdade e vai querer buscar pela liberdade. É instintivo do ser humano. Se você prender um animal que está acostumado a ser livre, o que vai acontecer com ele? Ele vai querer lutar com todas as forças até conseguir se libertar, porque a liberdade é um instinto do homem, a menos que esse animal tenha nascido preso, né? E aí ele não vai ter o conceito de liberdade dentro dele, então ele não sabe que é liberdade, ele não provou a liberdade e logicamente não vai querer o que ele não sabe, né? Para ele o mundo é aquele ali, né? Igual o famoso mito da caverna, que as pessoas acreditavam que o mundo era dentro de uma caverna e não queriam sair para fora, né? O primeiro que saiu e avisou eles o que aconteceu, eles mataram aquele que estava perturbando, querendo que eles saíssem da caverna, né? Então tem até um mito na filosofia que nos retrata bem esse contexto. Mas sobre agora o mito de Ícaro, que é outro mito, mas é uma história perfeitamente clara de nós compreendermos essa visão, né, da liberdade. Só que ao mesmo tempo nós temos que refletir até que ponto a nossa liberdade vai, para não ser altos riscos exagerados. Tudo bem que
grandes resultados exigem grandes esforços e grandes riscos também, inclusive até no mercado financeiro. Se você quer ter resultado no mercado financeiro, né, rendimentos altos, você terá que apostar em negociações mais arriscadas, né? Obviamente, quando é mais arriscado, poucas pessoas estão fazendo, e quem faz aquela, digamos, aposta, né? Não é uma aposta de jogo, mas que investe em negociações que são um pouco mais arriscadas, né? Quando consegue, vai ter um lucro exorbitante, mas também tem o risco de não conseguir e de perder o investimento, né? E acabar não fluindo certo aquela negociação. Então, o que a gente pode perceber na nossa vida prática? Esses mitos não são apenas historinha, esses mitos são pura realidade. Para nós conseguirmos ser livres e termos grandes resultados, nós precisamos sim ser audaciosos. Santos Dumont, para fazer voar, né, conseguir levantar do chão, ele levou vários acidentes. Não morreu, mas poderia ter morrido, né? Assim como Ícaro morreu, né, na mitologia, e outros tantos que tentaram vários feitos acabaram morrendo, como Tiradentes, que buscava a liberdade, né, do país, acabou sendo enforcado e morto. A gente sabe isso na história. Então é até comum, aí já entra outra questão também, é comum a gente ver a história de pessoas que buscavam grandes conquistas, liberdade, e acabaram mortos, ou acabaram presos, enfim, não deram certo. E isso também faz com que nós tenhamos medo e não busquemos a liberdade, justamente porque outros que buscaram, as referências que nós temos, foram de pessoas que não deram certo, né? Justamente era isso que o governo fazia. Ele matava as pessoas que iam contra, né, como foi o caso de Tiradentes, em praça pública, para fazer com que as outras pessoas, né, não fossem estimuladas a buscar a liberdade, porque havia o exemplo daquele que buscou, que não deu certo, que foi morto. Lógico, a mente da pessoa vai dizer: eu vou fugir disso, eu não vou nem pensar em tentar contra o governo, porque eu não quero acabar morrendo. Então essa era a construção lógica que o governo fazia na mente das pessoas, e com isso prendia, né, a liberdade. As pessoas, né, diminuíam, assim, aquelas que buscavam liberdade eram muito menos, porque tinham essa referência das consequências que poderiam ocorrer. Mas claro que sempre os mais audaciosos buscavam liberdade, até que sempre, em todos os casos aí da história, mais cedo ou mais tarde alguém vai conseguir libertar um povo de uma ditadura, ou então de uma escravidão. Enfim, sempre vai ter alguém que vai surgir no meio daquelas trevas, no meio da dominação contrária, né, e vai conseguir libertar um povo inteiro pela sua audácia. Mas até chegar a isso, muitos outros vão também tentar e vão acabar mortos, vão acabar presos, e não vai dar certo, né? Mas alguém vai lá e vai conseguir. Então esse é o preço da liberdade. Muitas vezes, por você querer ter uma vida diferente da maioria das pessoas, você sim vai correr sérios riscos, e muitas delas, né, muitas dessas tentativas, pode ser que você não tenha o resultado que deseja e passe por algumas situações desconfortáveis, como foi o caso do Santos Dumont, né, que ele teve várias situações adversas até ele conseguir de fato voar e marcar o seu nome na história, né? E poderia ter desistido em alguma das tentativas de não continuar. Se não tivesse continuado, o nome dele não seria tão famoso como é hoje, assim como outras pessoas tentaram, também não foram tão famosas como é o nome dele, porque ele sim conseguiu fazer esse grande feito, né? E claro, ele também soube fazer o marketing, né? Ser conhecido pelo nome e botar como a patente dele, enfim. Então ele também soube ser bom de negócios, não apenas ser audacioso, mas ser estratégico, porque tem muitos casos na história de pessoas que conseguiram grandes feitos, grandes conhecimentos, mas que não registraram seu nome, não fizeram patente sobre as invenções, e outro chegou depois e colocou como inventor daquele produto, enfim, daquela invenção lá. Então é agir estratégico também. Mas aí nós já vamos partir para o lado de negócio, né? Voltando aqui para a liberdade, é exatamente esse ponto. A liberdade é muito bom, muito importante, inclusive, né? Porém, né, a liberdade tem certos limites, não só limites que outra pessoa, por exemplo, né, que a gente não pode infringir com a nossa liberdade o direito à liberdade do outro, mas também nós temos que tomar cuidado na nossa própria vida, que nós não estamos sendo exagerados demais. Igual você subir uma escada, se você quiser dar vários passos numa escada só, em vez de subir degrau por degrau, corre risco de você cair, né? Mas obviamente que você pode subir 2 degraus, que vai estar conseguindo, depende da pessoa, né? Então é se autoconhecer, aí que vem o entendimento do cérebro. Nós temos que entender o nosso próprio organismo, aquilo que nós podemos fazer, né? O que nós somos capazes, o que não somos, nos capacitarmos para chegar lá. É aquela
frase célebre que diz assim, né? Nós temos os resultados que temos hoje devido às coisas que sabemos, né? Porque se a gente tiver outros conhecimentos, nós vamos conseguir ter novos resultados, né? Tudo é fruto do que sabemos, do que vemos, do que experimentamos, do que sentimos, né? O que você sabe hoje sobre liberdade, o que você sabe hoje sobre as coisas ao seu redor, é fruto daquilo que você viu, ouviu, sentiu, falou, vivenciou, todas as experiências no contexto geral do passado e até mesmo do presente. Então, não à toa que quando você vê situações ruins acontecendo em televisão, ou até mesmo aí na sua cidade, no seu bairro, mais medo você tem e sensações ruins vão aparecer, né? Justamente porque você está vivendo, sentindo, visualizando, falando, né? Vivenciando ali num clima que não é um clima favorável para você crescer, para você ter melhores resultados. Agora, quando você está num ambiente muito melhor, um ambiente onde tem ali um clima favorável, é muito mais provável que consiga evoluir uma velocidade muito maior. Então, é entender o nosso cérebro, a liberdade está aqui dentro de nós mesmos. Se a gente achar que a liberdade é outras pessoas que têm que conquistar, como por exemplo, o fulano do governo tal, do partido tal, vai ajudar a conquistar isso. Não, vai dar o benefício tal. Não, ninguém vai dar benefício nenhum se você não lutar por esses benefícios. Então a liberdade não é esperar que outras pessoas deem essa liberdade para você, mas é você mesmo fazer essa liberdade acontecer, porque se você espera alguém libertar você, na verdade você não está sendo livre, você está sendo refém, prisioneiro daquela outra pessoa, e se ela não fizer nada, você automaticamente também estará preso, né? Então não se iluda achando que outra pessoa vai vir te libertar, porque ninguém vai vir, e se alguém vier, você está sendo escravo dessa pessoa, porque você só conseguiu fazer tal coisa devido à permissão de outra, né? Então isso não é ser liberto, né? Liberto é literalmente se conseguir não depender o máximo possível de outras pessoas, de outras situações. Obviamente que a gente tem que respeitar as leis, respeitar as normas de uma sociedade que vivemos, no ambiente que estamos, né, ali vivenciando, né? Mas isso aí já é outra questão também, né? Então, o homem livre é o quê? O homem livre, homem livre, é aquele que não é impedido de fazer o que tem vontade. Na maioria das vezes é assim que nós pensamos, né? No que se refere ao quê? Às coisas e ao que pensa, a poder expressar aquilo que pensa, né? Agora, pode ter pessoas que acham, né, que dizer certas coisas não é liberdade, é algo errado, enfim, é calúnia ou algo do tipo. Então, até no ato de dizer, né, que é considerado liberdade, você pode dizer, pensar o que quiser, desde que isso que você está dizendo, isso que você está se expressando, falando, enfim, não seja algo que vai interferir na vida de outras pessoas, né? Por exemplo, se você se manifesta a favor do nazismo, isso é considerado até um crime, né? Mas é uma manifestação, é só o que você está se manifestando a favor, né? Mas como é algo ruim, e se você se manifesta a favor disso, a mesma coisa que você se manifestar a favor de um bandido, a favor de um crime, a favor de alguém que matou outra pessoa, né? O que vai acontecer? Não vai acontecer coisas boas, porque você está sendo a favor de atrocidades. E aí que vem, na minha visão, a separação ali da liberdade para algo que você não pode fazer, né? Que não é que não seja liberdade no meu ponto de vista, pode ser que pessoas achem ao contrário, mas no meu ponto de vista a liberdade tem sim alguns certos limites, né? Porque você não pode estar promovendo, incentivando coisas ruins de acontecer, né? De acontecerem, né? Por aquilo que você está afirmando. Que a gente afirma, né? Não é simplesmente liberdade, falar o que eu quero, mas você está incentivando ou promovendo alguma coisa que não é boa, que não é lícita. Obviamente você está afirmando também ser alguém que poderá fazer aquilo ali que você está defendendo. Afinal, se a gente defende algo ruim, significa que podemos fazer aquilo ruim também, ou podemos ser comparsa de alguém que cometa aquele crime, né? Se você defende alguém que rouba um banco, o que vai acontecer? Você vai ser visto como comparsa de ladrão ou alguém que está pensando em roubar, né? Então, a gente tem que tomar, sim, certos cuidados ao se expressar, né? Para que não seja visto de maneira errada, né? E na maioria das vezes não é que é visto de maneira errada, é a pessoa mesmo que tem, né, um caminho não bem correto
e acaba acontecendo essas certas polêmicas. Mas de fato o assunto aqui é as visões diferentes sobre a liberdade. Até onde vai a liberdade? Já começou a ver diferente? Né? O que você agora, desde que a gente começou aqui o episódio, talvez estava com uma visão de liberdade diferente, agora você pode e provavelmente está com uma visão de liberdade um pouquinho diferente, né? Que liberdade não é tudo 100% mil maravilhas, tem sim os seus critérios, né? E pontos até onde a gente pode ir para não nos lascarmos a si próprio, né? Porque se você quiser fazer coisas exageradas, por exemplo, eu quero ter liberdade de poder me jogar de uma janela ou de um precipício, obviamente você vai morrer, isso não é uma liberdade, isso é uma loucura, né? Então as pessoas às vezes confundem liberdade com loucuras, e isso aqui não pode acontecer, né? Agora existe liberdade do ponto de vista financeiro, esse é o melhor, e para mim essa parte de liberdade não tem limite, não tem algo que você tem que chegar e parar nesse ponto, né? A liberdade de você conquistar mais prosperidade, mais sucesso nos negócios, na vida pessoal, isso não tem limite. Esse tipo de liberdade, só que as pessoas acham que liberdade é tudo sem limite. Não, liberdade financeira, liberdade geográfica, você poder trabalhar onde quiser, você poder, né, realmente fazer os seus próprios horários, viver uma vida digna, com família, com as pessoas que você ama, podendo viajar, podendo fazer o que gosta, isso é liberdade. E o nível de liberdade nesse sentido pode cada vez mais aumentar. Por exemplo, você pode ter liberdade de ter uma casa, de poder não passar fome, de comprar aquilo que você quer no supermercado, porém você não tem liberdade de viajar o mundo inteiro. Você tem liberdade de se alimentar bem, de ir para um restaurante e tal, mas não tem liberdade de viajar o mundo inteiro. E pode chegar no nível de poder viajar o mundo inteiro tendo essa liberdade. O dinheiro traz liberdade também. Isso não é nada, digamos assim, fora do normal. É realmente como funciona o mundo. Para nós sermos verdadeiramente livres, precisamos sim ter o capital, porque estamos num mundo capitalista, né? Um país capitalista. E mesmo em países comunistas se engana quem pensa que é o contrário, porque é pior. A liberdade lá é menos do que é aqui no capitalismo. Então não existe algo fora do capitalismo que seja liberdade. Fora do capitalismo é o comunismo, o socialismo, e são políticas de governo com menos liberdade do que o capitalismo. No capitalismo você tem liberdade, a única coisa que precisa é prosperar financeiramente. Basicamente é isso, né? E claro, seguir as normas do local. Então a liberdade do ponto de vista financeiro, aí pessoal também, né? Assim, de você melhorar as conquistas, o seu ser como pessoa, tem que ser sempre maior e não tem um limite. Agora, em outros pontos de vista, a liberdade sim pode e deve ter limites, na minha visão. Não sei se você tem esse mesmo conceito ou não, mas é dessa forma que eu acredito sim. Porque tudo que nós fazemos nesse mundo é devido àquilo que nós acreditamos. E muitas vezes podemos alterar o que acreditamos. Quantas pessoas votaram em um determinado partido, depois de um certo tempo, já não estão mais acreditando, não estão mais confiando e mudaram o seu conceito do que acreditavam, né? Então, se elas defendiam por um lado, agora defende por outro, porque o ponto de vista, né, da pessoa mudou. Então, a forma que você vê a liberdade também pode mudar. Também pode sim ser diferente. Às vezes você tinha a vontade, né, a liberdade de fazer tal coisa só, uma coisa simplesinha. Depois, conforme você conquista aquela liberdade, você vai querer uma liberdade maior. Não é ser um vício de querer sempre mais. Não, é um vício bom. Você tem que sim, sempre nós temos que buscar crescer mais, evoluir mais, ser melhor. E quando a gente chega naquele próximo degrau, buscar o próximo e assim por diante. Não existe limite. A liberdade é muito boa, a liberdade é muito importante, só que em alguns determinados contextos nós temos que ter sim atenção para isso não ser algo ruim, né? Não ser algo que vai prejudicar ou que vai levar a outras pessoas a fazerem coisas erradas. Então uma fala que nós falamos, né, que nós dizemos, pode sim afetar decisões de outras pessoas, mesmo se você não é ninguém assim, digamos, influente, né? Mesmo pessoas sem influência no mundo, ao dizerem coisas, isso pode sim influenciar outras e outras pessoas, uma corrente de pessoas. Às vezes um mero compartilhamento de mensagem no WhatsApp, ou Facebook ou qualquer outra rede social, um mero compartilhamento que parece insignificante, pode fazer que algo de bom aconteça, ou pode fazer que algo de ruim aconteça, porque hoje em dia, com a velocidade da comunicação, as mensagens vai passando muito rápido, e isso pode levar a outras pessoas a tomarem decisões boas ou decisões ruins. Quantas pessoas viram, por exemplo, palavras boas, vídeos interessantes, né? História de superação que fez
uma pessoa que já estava quase querendo se suicidar, não se suicidar. Por quê? Porque uma mensagem chegou até ele da forma correta e fez ele não cometer esse erro. Agora também acontece o contrário, que não é muito falado, mas obviamente acontece. Pessoas que assistem determinadas coisas, ou até mesmo filmes, né, jogos, e acabam cometendo crimes por conta daquela influência ali, né, que afetou a forma que ela vê o mundo, né, levou a, digamos, à beira da loucura. Então as coisas que nós comunicamos ou que levamos para outros terceiros, mesmo que a gente não tenha criado, às vezes você recebeu alguma informação, recebeu algo, você repassa aquilo para outras pessoas, você está compactuando aquela mensagem que pode ser boa ou não, pode ser até falso, né? Então é muito importante a gente averiguar o que você está transmitindo para o outro, mesmo que você ache que não sou influente. Claro que uma pessoa influente como presidente da República, ele vai influenciar muitas pessoas, né? Com uma decisão, as pessoas que seguem, que acreditam na forma como ele pensa, né? Mas não só uma pessoa de cargo público ou de cargo religioso, né? Nós mesmos somos capazes de influenciar com meros compartilhamentos de mensagens, porque a gente não sabe até onde vai chegar aquela corrente de pensamento, aquilo que está girando ali, né? Enfim, então espero que você tenha entendido aqui o que foi bem profundo sobre liberdade, sobre limites da liberdade, pontos de vista diferentes sobre o mesmo determinado assunto, né? E eu fico por aqui. Até o próximo episódio. Continue ligado no Hora da Ação. Forte abraço!